Bom dia, e hoje a nossa leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Difusão da Igreja de Cristo no estrangeiro. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e daí navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Esse chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então, Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano, de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessa de perverter os caminhos retos do Senhor. Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda buscava quem lhes desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo em Antioquia da Psídia. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Psídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhes por sorte aquela terra durante 450 anos. Em seguida, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então o rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois, Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu testemunho: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme a palavra, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado, desde antes de sua vinda, o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas, após mim, virá aquele de que não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem da salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, puseram-no num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles com que eles subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós os anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar na corrupção. Ele o declarou dessa maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também noutra passagem:
não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vista aos seus desígnios de Deus, morreu, foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creríeis se alguém vos contasse. Ao saírem, rogavam que lhes repetisse essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluía quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé disseram resolutamente: era a vós em que, em primeiro lugar, se devia anunciar a palavra de Deus. Mas, porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os pagãos. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te estabeleci para ser luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram atos de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.